Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E no programa Administração em Foco desta quarta-feira, dia 18 de agosto, a Administração Municipal de Serafina Corrêa convidou para participar, para falarem dos trabalhos da assistência social voltados principalmente aos idosos do município. Na Secretaria de Assistência Social existe todo um trabalho voltado para essas pessoas. E hoje vamos conversar com Selma Fávero Fincato, que é a secretária de Assistência Social do município, e também com a Gabriela Assoni Greck, que é orientadora de atividades da terceira idade. Sejam bem-vindas a esse espaço que é da Administração Municipal de Serafina Corrêa, Administração em Foco. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade. Bom dia a todos os serafinenses e obrigada por nos convidarem para poder dar umas informações a respeito dos grupos de terceira idade. Iniciaremos conversando com a Gabriela, que está diretamente ligada a esse trabalho com os idosos aqui no município, na Secretaria de Assistência Social. Valesca, então, assim, estamos passando por um período, assim, bem complicado ainda, né? Onde a gente está tentando fazer uma retomada de um serviço importantíssimo para a terceira idade, né? Tínhamos cerca de 300 idosos atendidos nas oficinas, nos grupos de convivência, que são grupos para essas pessoas, assim, como o nome já diz, né, convivência. Então, para essas pessoas passarem umas horas, conversarem, receberem informações, né? Então a gente tinha um leque assim muito grande de atividades que eram feitas com esses grupos. Nós passávamos uma tarde inteira junto com eles, onde eles recebiam profissionais, onde nós fazíamos encontros, atividade física. Eram tardes assim muito prazerosas para todos eles. E tivemos, né, que parar em função da pandemia e ficamos por um bom tempo assim sem um contato com eles até conseguirmos criar grupos de WhatsApp, onde a gente mantém contato com alguns deles. A gente sabe que não conseguimos atingir a todos, porque não são todos que têm, né, celular e esses meios de comunicação. Mas ficamos muito felizes por conseguir manter contato por pelo menos alguns deles, né? Onde a gente, depois de um período, conseguiu fazer com que o professor de educação física fizesse vídeos, onde ele passava atividades para eles executarem em casa, né? Então, vídeo ele fazia atividade, o idoso podia colocar o celular, né, e executar ao mesmo tempo. E são feitos com, digamos assim, o professor faz uma atividade e usa 1 litro de álcool, né, segurando na mão, para que eles possam fazer o movimento erguendo 1 litro de álcool, que é algo que todo mundo tem em casa. Sim. Então, claro, nas atividades a gente usava bola, usava corda, cones, todo um material que a gente tem na secretaria. Mas para eles poderem fazer em casa e executar uma atividade, então a gente elaborou dessa forma, né? E a gente tem uma boa resposta deles, né, que alguns conseguem fazer em algum determinado momento do dia, porque daí fica salvo no aparelho de celular deles, através dos grupos de WhatsApp. E agora, nesse momento, a gente está tentando realizar uma retomada gradual de atividades presenciais com esses grupos de idosos. Então, iniciamos agora mesmo, no mês de agosto, e tivemos resposta. Foi feita uma conversa, na verdade, com esses grupos, né? Com essas pessoas que a gente tem através dos grupos de WhatsApp. Alguns foram bem receptivos, disseram que sim, que gostariam muito dessa retomada. Já sentem falta Muita desse falta. contato, mesmo com todos os cuidados, né, Gabriela? Sim, estamos tomando todos os cuidados, né? Mas no momento a gente conseguiu a retomada de só 2 grupos. Né? São quantos? São 8 no total. Sim. Então, a gente está, eu digo assim, engatinhando ainda. Eu percebo que eles realmente entenderam
quão grave é essa pandemia, né? Até porque nesse momento ainda estão com muito medo, apesar de a grande maioria estar vacinada com 2 doses já. A gente ainda está passando por um mês de muito frio, né? Então, a gente entende, a gente já está disponível para aqueles grupos que quiserem fazer essa retomada, mas a gente, ao mesmo tempo, entende que ainda é um período de frio, então, somente 2 grupos fizeram essa retomada, que foi o grupo da Aparecida, né? Que é o grupo Recordar é Viver, e o grupo lá da comunidade São Marcos, no interior, que a gente já fez um encontro com cada um. Então, foi muito bom, foi muito prazeroso. A gente toma todos os cuidados, os idosos permanecem de máscara. As atividades não são nem de perto como a gente fazia antigamente, mas assim, a gente chegou... Teve mais de 1 hora de conversa, o que foi extremamente prazeroso, tanto para mim quanto para eles, porque nós tínhamos muita coisa para falar, para contar nesse período. Eu não tinha visto eles há mais de 1 ano e meio, né? Muitos deles. Então, a gente fez uma conversa muito legal, ficamos mais de 1 hora conversando e também realizamos atividade física, né? Daí agora a gente tem também uma professora que está nos acompanhando e fica durante esse período do encontro para fazer um pouco de atividade física com eles, porque eles também estão muito parados em casa, né? E, Gabriela, sobre os espaços físicos, então, são 8 grupos, como acontecem esses encontros? Agora, claro, de forma gradual, mas onde eles se encontram, como é que funciona isso? Cada grupo, então, tem o seu local de encontro, né? Então, a gente tem grupos no interior, que usam salões das comunidades. Aqui no centro, a gente tem o salão lá da assistência social, que recebe um grupo. Temos lá na SERP também um grupo que faz encontro. Aqui na paróquia, era emprestado uma sala para um dos grupos, lá na Aparecida, no bairro Santim. Então, no total, são 8 grupos, cada um realiza encontro em dias diferentes e em locais diferentes, até para a gente poder abranger toda a comunidade, né? Dependendo de onde o idoso mora, a gente convida ele para participar onde seja mais perto da sua casa. Sim. E tem um limite de idade para se dar início às atividades dos grupos? E também gostaria de saber, a maioria são mulheres que participam? Até fazer um chamamento aqui para que os homens também façam parte. A grande maioria, sim, são mulheres, elas são mais participativas, mas temos muitos homens também. Que bom. Mas, com certeza, já fica aqui o meu convite, porque assim... Como já faz mais de 1 ano e meio que a gente não tem tanto contato com eles, nesse meio tempo a gente está aberto para novas pessoas frequentarem, né? Então, idoso é a partir de 60 anos. Porém, muitos grupos aqui do centro, principalmente, têm mulheres a partir de 50. Então, a gente deixa aberto para que possam frequentar a partir de 50 anos. Tem gente que se aposenta, fica por casa, quer encontrar pessoas, conversar. Então, a partir de 50 anos é permitido, né, que participe. E limite de idade não tem, né? Tem. Quanto mais idoso, melhor. Eu digo que venha participar, que saia de casa. Selma, fica à vontade. Eu só gostaria de salientar que para participar das nossas atividades é interessante que passem na assistência social, façam o cadastro único e as pessoas vão ter o direito de frequentar todos os nossos projetos, de tirar proveito dos nossos programas e salientar também que os espaços usados pelos grupos de terceira idade, eles são bem amplos. Sim. Então, mesmo que os encontros ocorram agora, nós temos espaço suficiente para o distanciamento, para que as pessoas elas participem com segurança. Então, nós temos o telefone lá da assistência, que eu já vou passar, que é o 344-3814, que as pessoas podem agendar o cadastro único e se inscrever nesse momento para participarem das nossas atividades.
Nós sempre tivemos o contato com ele, inclusive a Gabriela, mesmo estando em licença maternidade, ela sempre participou, e nesses grupos de terceira idade sempre foram enviadas informações, não só de atividade física, Sim. mas também dicas de gastronomia, das nossas oficinas. Então, eles sempre estiveram acompanhados, mas assim, o presencial, ele é muito importante devido à integração, à conversa, o olho no olho. Então, isso nós percebemos que as pessoas, elas valorizam muito. Mas, devido aos cuidados que devemos ter, a gente vai gradualmente retornando às atividades. Valesca, eu queria também já deixar o convite, porque assim, nós estamos retomando os grupos, né, agora, nesse momento, porém já está funcionando lá na assistência social o grupo de dança da terceira idade, e é muito bacana ver as mulheres participando, elas tomam todos os cuidados, em nenhum momento tiram a máscara para fazer a dança. A gente teve que diminuir a quantidade de pessoas, porque era um grupo que tinha muita gente que participava, então o professor agora, ele dividiu a turma em 2, então agora tem aula de dança na terça-feira, às 15h30, e também na quinta-feira, às 15h30, para que todas elas possam ter a oportunidade de fazer essa oficina. Sim. E é bem para a terceira idade. Então, assim, são músicas específicas, coreografias específicas, né? Então, fica o meu convite para quem não participava, para quem já participava e queira retornar. A gente já está com essa oficina funcionando. E também temos oficina de gastronomia para a terceira idade. Então, assim, eu digo que nessa oficina é mais uma troca de experiências do que ir lá aprender alguma coisa, elas né? conhecem Exato. tudo disso, né? Mas é bem bacana também. Foi, inclusive, feito agora no mês passado uma oficina de cucas, que foi bem bacana, através do SENAC, né? Só que a gente precisou limitar o número de participantes em função da pandemia. Mas foram 20 mulheres que são dos grupos de terceira idade e foi muito bacana. Foi uma troca de aprendizados sensacional, onde agora nos grupos onde eu estou indo, elas estão comentando, estão passando adiante informações para as colegas de grupo, e no futuro agora, quem sabe no ano que vem, com uma melhora, né, da pandemia, enfim, a gente pretende fazer esse tipo de atividades com os grupos, em cada grupo, né, levar esses profissionais para dentro dos grupos. A maioria dos locais tem cozinha, tem espaços, então são programações que já estão sendo feitas e serão executadas assim que possível. E, Gabriela, sobre a Casa do Idoso aqui em Serafina Corrêa, tem alguma atividade sendo realizada lá? Há alguma novidade com relação a isso, agora com a retomada gradual dos encontros presenciais com eles? Valesca, então assim, a casa no momento não está sendo usada porque só neste mês a gente iniciou a retomada dos grupos. Porém, já estamos deixando ela prontinha para receber esses idosos. Lá na Casa do Idoso é um lugar assim bem aconchegante, né? Digamos assim, no meio do mato. Tem barulho de rio, né? Não tem outros barulhos que a gente escuta aqui na cidade. É um lugar bem aconchegante. É na Capela Santana, Na Capela, né? Santana. Então, esse local, ele tem fogão a lenha, ele recebeu ar-condicionados agora para quando a gente tiver o calor, né? E também, agora a gente teve no mês de agosto, lá agora no início do mês, um termo de homologação para construção, então, de uma cancha de bocha, que era um pedido feito, né, por esses idosos, principalmente pelos homens, mas nós temos mulheres que jogam também, e ela vai ser construída a partir de agora, né? Então, também é outro espaço que vai ser construído logo atrás da casa, então de fácil acesso para esses idosos, e a gente está deixando tudo pronto, tudo limpinho, tudo organizado, para que a gente possa receber esses idosos assim que possível neste local. E já existe um planejamento de como serão feitos assim os atendimentos lá, frequência, como será feito isso?
Normalmente, esses encontros eles eram realizados uma vez por mês. Então, essas pessoas, é um encontro de todos os grupos, né? Então, esse espaço ele é bem na natureza, ele é um espaço amplo e aberto. Então, gradativamente também nós poderemos voltar, porque poderemos fazer atividades ao ar livre, com maior segurança. Nós temos lá também a academia de ginástica, temos um espaço para refeição, e esta cancha de bochas, ela vai ampliar o espaço para uma eventual festa, um encontro de todos os grupos. Então, é bem interessante, porque nós temos um espaço para bochas lá no centro, aqui no centro do CRAS, mas ele não está sendo utilizado devido à pandemia também. Mas ele será um complemento do espaço que todos os grupos podem utilizar. Nesse espaço, Valesca, também, junto com a cancha de bocha, vai ser feito uma churrasqueira ao ar livre, né, para que esses idosos também possam fazer nos encontros um churrasco, né? Algo do tipo assim. E ela vai ser coberta, ao ar livre, mas coberta. Sim. Porque nós já temos um espaço com churrasqueira. Logo depois de uma passarela, passa o riozinho. Ele é um lugar bem legal, assim, só que não tem coberto, né? É na natureza. Então, a gente está criando esse espaço também para que também em dias daqui a pouco chuvosos ou nem tão bonitos, também esse espaço possa ser usado pelos idosos. O Administração em Foco de hoje contou com a participação da secretária de Assistência Social do município, Selma Fávero Fincato, e também de Gabriela Soni Greck, que é orientadora de atividades da terceira idade. Nós agradecemos a vinda de vocês aqui hoje, desejando um bom trabalho e parabenizando também por todo esse acompanhamento que vocês vêm fazendo com os idosos aqui na nossa cidade. Um bom dia, um bom trabalho também. Muito obrigada. Obrigada a todos e obrigada à rádio por nos ceder esse espaço.